Recebi o convite do irmão Luiz para estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos as alegrias, as vitórias que o nosso Deus tem nos proporcionado, porque não há outro Deus que possa nos abençoar como o nosso verdadeiro Senhor. Glória a Deus, da terra, o Deus de Israel, o Deus que tudo pode, o Deus que os gentios ainda não conhecem, o Deus que está oculto ainda na vida de muitas pessoas. Eles têm procurado outros deuses, outros procuram na feitiçaria, no encantamento, achando que vai ter vitória para as suas lutas aqui na terra, não sabendo, não tendo conhecimento que nós temos um Deus que mandou seu Filho unigênito para que viesse à terra para morrer pelos nossos pecados. E nós aceitando esse sacrifício, nós temos a vida eterna. E aqui na terra, a vitória de todas as lutas que nós passamos aqui. Então nós que um dia aceitamos Cristo como Salvador, nós não podemos nos afastar desse Deus maravilhoso, desse Salvador. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esse Salvador que nos ama tanto e nos dá livramento, escape a todo momento. Nós não temos conhecimento dos livramentos que Deus tem nos dado. Mas pela fé nós sabemos que Ele dá livramento. Porque é um Deus bondoso, um Deus compassivo, um Deus que teve misericórdia de nós, nos chamou para essa salvação. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, essa salvação que muitos desconhecem. Glória a Deus. Queria deixar uma meditação com os irmãos no livro de 2 Reis. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Reis 18, que diz assim: e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia dá o exemplo de um homem fiel ao Senhor Deus. O nome dele era Ezequias. Ele com 25 anos, na flor da idade, ele sentou no trono de Judá para reinar um povo querido de Deus. Então ele, temendo ao Senhor, a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Irmão, aqui está a chave da vitória. É andar nos caminhos do Senhor, andar retamente, vai ter vitória. Então aqui um exemplo de um homem santo, reto, teve vitória, ele com 25 anos, irmão, novinho. Muitas das vezes as pessoas falam, deixa eu envelhecer para aceitar Jesus. Não, na flor da idade você vai dar frutos. Aceita Jesus como Salvador. Glória a Deus. Com que idade você Aleluia. conseguiu servir a Deus? Deus Ezequias, poderoso. 25 anos, irmãos. Hein? Meu Exemplo Deus, pra nós. aleluia, Eu Deus. aceitei Jesus com 20. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Ele foi com 25, já era um servo de Deus, sentou no trono e soube reinar sobre Judá. Glória a Deus, uma parte aleluia. de Israel. Porque quando Salomão pecou, Deus dividiu Israel em 2. Meu Deus. Então ele ficou Judá, com a tribo de Judá, a parte do sul. O Israel do norte se desviou dos caminhos do Senhor, ficou adorando o Baal, bezerros de ouro. Nosso Deus é acima disso tudo? Deus é acima de Baal? Deus é acima de bezerros? Deus não nós não podemos adorar a criatura? Ele é invisível? Nós temos que adorar o invisível? Agora Israel do norte, adorando coisas materiais, isso desagradou o Senhor. Agora na parte do sul, Ezequias sentou no trono. Ele reinou 29 anos, como diz a Bíblia, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tudo que seu pai Acás fez de maldade, de destruição da obra de Deus, ele foi consertando tudo. Então, Acás colocou ídolos, os seus sacerdotes queimavam incenso a outros deuses. Ezequias, quando sentou no trono, começou a consertar tudo. E aqui ele fala também que ele quebrou a serpente de metal que Moisés fizera. O Senhor Jesus falou
Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, e todo aquele que nele crê será salvo. Aleluia. Então aquilo foi só uma tipologia. Quando Israel pecou contra Deus no deserto, Moisés orou ao Senhor, o Senhor mandou levantar uma serpente de metal, porque uma serpente estava matando o povo. Então todo aquele que olhasse para a serpente ficava curado. Então aí começaram a peregrinar. O que aconteceu, irmãos? Aí entrou Josué, veio o tempo dos juízes, depois veio o rei de Israel, veio Saul, depois veio Davi, veio Salomão. Aí depois veio a divisão dos reinos. Chegou no tempo de Ezequias estava querendo fazer a vontade de Deus. Quando Ezequias olhou ali em Jerusalém, aquela serpente, ele se lembrou lá, mais de 700 anos atrás, Moisés levantou aquela serpente. Agora, Judá adorando uma serpente, um objeto. Olha só, irmãos, muitas das vezes a gente tem coisas que passam desapercebidas aos olhos de Deus. Meu Deus. Aquela serpente de metal passou por tanta gente lá que também era fiel ao Senhor e estava ali sendo adorado. Ezequias, na sua retidão, querendo agradar o Senhor, ele pensou, não, isso não é certo. Ainda mais os filhos de Israel estão chamando de Neustã, Deus, adorando. Aí o que ele fez? Quebrou. Deitou abaixo a serpente de metal que estava sendo adorada. Irmãos, olha só, a gente não pode adorar nada. É só o nosso Deus invisível. Aleluia! Será que eu tenho alguma coisa que eu estou adorando que Deus não se agrada? Então, muitas das vezes a gente está na presença de Deus e tem coisas desapercebidas nos nossos olhos que a gente está fazendo que o Senhor está ali, ó, que eu não estou me agradando não. O que será que na minha vida que Deus não está se agradando e eu não sou um servo do Senhor? Então a gente tem que fazer um exame de consciência, irmãos. Muitas das vezes a gente pensa, está tudo bem comigo, Deus está se agradando de mim, mas a gente tem alguma coisa na nossa vida que Deus não está se agradando. Então a gente tem que orar ao Senhor. Senhor, tem alguma coisa aqui na minha casa, ou que eu estou fazendo que o Senhor não está se agradando? Quem gosta de ver televisão está vendo coisas que Deus não está se agradando? Então, devemos orar para Deus mostrar, irmãos. Como essa serpente estava oculta. Olha, passou por Davi. Davi era um homem de Deus, né, mano? O que Davi não destruiu? Veio passando pelos céus, aquela serpente ali. Ezequias, que se tocou para destruir a serpente de metal. Meu Deus. Ela teve uma função lá no deserto. Todos que olhassem para ela seriam curados. E Jesus falou que era uma tipologia, levantando aquela serpente, que ele iria acontecer isso com Cristo. Mas não era para se preservar e adorar. Irmão, então, nessa noite, o Espírito Santo fala para os nossos corações. Meditar, ver se a gente está fazendo alguma coisa que está desagradando o Senhor, para que nosso culto seja plenamente aceitável ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então aqui a gente pode observar, passou mais de 700 anos desapercebido, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos anos nós já estamos no caminho do Senhor? 20 anos? 30? 10? O novo convertido? Então nunca, é sempre hora de nós meditarmos na nossa vida espiritual. Será que eu ainda estou na posição? O que será que eu estou fazendo ainda que Deus não se agrada? Então essa lição aqui da palavra de Deus fala para mim e para todos. Um culto pleno ao Senhor, sem as coisas que Deus não se agrada. Para que, se Jesus nos chamar agora, vamos para o céu, sem nada aqui, agarrado a nada que venha desagradar ao Senhor. Aleluia. Então eu agradeço essa oportunidade de conhecer mais um povo de Deus aqui. Que Deus possa abençoar os dirigentes dessa igreja. Aleluia. E todos os irmãos que saíram das suas casas nesse friozinho para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, abençoar o nosso Glória a diácono Deus, Edmilson, amém?